liberdade de imprensa, mas é só no Brasil, né, Guga? É só no Brasil. Lá na China, onde ele fabrica os carros dele junto com o Xi Jinping e ganha bilhões, lá ele é caladinho, lá não tem censura. Na China não tem censura. Lá na Arábia também não. Imagina, exemplos de democracia. Agora a gente sabe que ele fatura muito. O Elon Musk, ele ataca sim a soberania aqui no Brasil, até porque ele é um aliado político do Jair Bolsonaro. Basta lembrar que durante o governo Jair Bolsonaro ele começou a conseguir contratos aqui no Brasil. Tem aquele papo dele ter um satélite que consegue mandar internet ali para toda a Amazônia. Então, ele conseguiu faturar, ou pelo menos conseguiu o início de um contrato aqui no Brasil, graças à aliança política dele com Fábio Faria, na época, que era o ministro das Comunicações, e com Jair Bolsonaro, inclusive, diziam que o Fábio Faria ia trabalhar para o Musk. Mas, pelo jeito, isso aí não aconteceu. Mas teve esse papo até do Fábio Faria ir trabalhar para o Musk. Então, o Musk tem, sim, esse pessoal como aliado e ele fatura alto, como você falou, na China, não bate de frente com os chineses e fatura alto também com a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita é um caso bem peculiar, porque ali acontecem decisões que levam usuários do Twitter até mesmo a serem condenados à morte. Tem um caso de um professor que tinha 10 seguidores no Twitter, 10 seguidores, que fazia críticas ao regime saudita e que, além de passar 4 meses numa solitária, agora está condenado ao enforcamento, né? Geralmente é enforcando que eles matam ali. Na Arábia Saudita, de investimento árabe, o Twitter faturou quase 2 bilhões de dólares. Tem um príncipe árabe que passou a investir no novo Twitter. Assim que o Twitter passou para as mãos do Musk, esse investidor passou a apostar no Twitter e é muita grana. Então, claro que ele não quer irritar o principal investidor, ou o segundo principal investidor do Twitter, do X, que é um árabe, e não vai se meter no que acontecer neste país. Tem esse caso, como eu te falei, de um professor condenado à morte porque criticou o regime. E o Musk, ele se coloca como um absolutista da liberdade de expressão. Ele dizia, né, inclusive, que aspas dele, se você for tratado injustamente por seu empregador por ter postado ou apoiado algo nesta plataforma, nós vamos pagar as contas do processo. Esse sujeito que prometeu defender todos que usassem o X está na miúda quando tem um árabe no meio. É assim que ele se comporta. Para colocar mais ingredientes aí na sopa do professor Vila, eu vou colocar mais 2 pontos aqui, professor. Ontem nós mostramos um post do Elon Musk sobre a Bolívia de 2020, quando houve lá o golpe contra o Morales. Olha aí a postagem. Ari, refresca a nossa memória aí, ó. O jornalista, aliás, a postagem, né? Houve uma postagem que aí o internauta ele reagiu à postagem. Isso. Na postagem, o internauta colocou o seguinte: você sabe o que não interessa às pessoas? O governo dos Estados Unidos organizando um golpe contra o Evo Morales na Bolívia, para que você possa obter lítio lá. A Bolívia produz a metade do lítio do mundo. Aí o Musk respondeu a esse internauta, a provocação dele: vamos dar um golpe em quem quisermos. Lide com isso. Ou seja, traduzindo aqui, aceita que dói menos. Exatamente. Ou seja, ele disse, a gente dar um golpe se as nossas pretensões de lucro forem ameaçadas. E só para passar a bola definitivamente para o professor, os Estados Unidos não estão expulsando o TikTok? Essa pátria da liberdade de opinião não está expulsando o TikTok, caso o TikTok não passe para a mão de americanos, professor Vila? Olha, é um assunto complexo, porque é a relação entre as big techs e os estados nacionais e suas respectivas soberanias. Não é possível que as big techs e esse senhor Musk em especial acham que eles estão acima do bem e do mal. É uma espécie de
ONU Plus, né? Eles estão acima, inclusive, das organizações internacionais e acima das soberanias nacionais. Isso não pode, isso deve ser devidamente regulamentado. Já na Europa tem uma série de medidas em relação a essas big techs, no caso da China, por outras razões, inclusive que envolve o poder político chinês e sua autonomia nacional para o bem ou para o mal, né? Mas tem. E aqui no Brasil, é gravíssimo o que tem acontecido, né? E especialmente essas últimas declarações, que significa interferência em assuntos internos. E o pior, Amadeu, é que não é somente a declaração ou as declarações do Sr. Musk sobre o Brasil, é a concordância de brasileiros, em especial do ex-presidente golpista Jair Bolsonaro, apoiando como se fosse um interventor internacional em assuntos nacionais. Isso é crime de lesa pátria, é traição da pátria numa linguagem mais clara. Então, em resumo, para enfrentar essa questão legalmente já tem no parlamento, está tramitando, né, o projeto para regulamentar as redes sociais. Isso não é censura, isso é muito importante quem nos acompanha entender, mas é regulamentar as redes sociais. Do jeito que está, como terra de ninguém, não pode continuar. E ela só se contém quando ocorrem ações judiciais. Daí a importância do Supremo Tribunal Federal nessas ações, especialmente em relação a esse bilionário Musk. Então, é uma questão que envolve a soberania brasileira, está sendo bem encaminhada pelo governo e pelo poder judicial, especialmente o Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, e cabe agora ao parlamento, veja que nós temos os três poderes, cabe ao parlamento e ao Orlando Silva, salvo engano, deputado federal, que é o relator, encaminhar essa medida. O ideal, claro, é aprová-la ainda nesse semestre. Teremos eleições no segundo semestre, daqui 2 anos eleições gerais, para regulamentar essa questão. Pode ser que o Brasil, isso é muito importante, por fim, seja um exemplo para o mundo nessa questão da regulamentação das redes sociais, da garantia das liberdades e da soberania nacional. Inclusive, eu quero deixar claro aqui, Ari, já passando para você. Sim. Os americanos não estão errados em expulsar o TikTok, não. Primeiro, eles, soberania americana. Se eles acham que não está agindo, que o TikTok está agindo, não está em consonância com o país, bota para fora. Não estou contra, não. Vai. Olha, o Elon Musk, ele aposta na complacência das leis brasileiras. E a Raniele Veloso já trouxe ontem aqui, e hoje ela vai já reafirmar, ela vai já confirmar, que o Congresso não está nem um pouco interessado em acelerar tanto a PL das fake news quanto a regulamentação das redes sociais. De jeito nenhum, mesmo com essa crise, mesmo com a Suprema Corte, volto a repetir, quando o ministro é atacado da forma como foi pelo empresário Elon Musk, é todo o Supremo que é atacado. Mesmo diante disso, eles não estão propensos a acelerarem a votação da regulamentação e da PL das fake news. O Guga cantou a pedra ontem aqui. Esse Congresso com uma maioria barulhenta, conservadora, retrógrada, de direita, não tem esse interesse. Então, professor Vila, eu não sou nada otimista em relação a essa via congressual, a essa via legislativa, como um muro de contenção para essas ousadias do Musk. A Raniele tem informação, inclusive, do presidente do Senado, mas a Poliana. E eles querem que continue porque rende 2 vezes, rende politicamente, voto eleitoralmente, e faturamento, né? É uma plataforma que eles podem utilizar para continuar esse método da direita, da extrema-direita ou setores mesmo da esquerda. Afinal, a plataforma ela é utilizada para comunicação entre a militância, uma das, né? A gente tem o Telegram, tem o WhatsApp, mas o X, Twitter, também é uma dessas ferramentas. Agora, eu tenho um tanto de dúvidas sobre uma efetividade, por exemplo, não só da via do Congresso de regulamentar essas ferramentas, essas plataformas, mas de uma eventual decisão contra o Twitter, se isso na prática conseguiria barrar a rede aqui, já que há outros mecanismos, inclusive como o próprio
Elon Musk já vem recomendando, sem falar, como eu mencionei ontem, o fato dele ser dono de uma rede da Starlink, que é utilizada por provedores. Então, não sei se na prática funcionaria, mas é importante que o Estado brasileiro tenha essa posição firme, já que eles estão utilizando do mercado brasileiro para faturar. Então, é mais ou menos naquela linha que o Lula tem direcionado, né? Se você está atuando no país, você tem que se adequar às regras da Constituição, da nossa legislação. Vamos lá, o presidente Pacheco falou sobre votações da PL Fake News. Raniele. Pelo menos ele fez uma cobrança pública ontem, né, na residência oficial do Senado, após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com Padilha. Ele fez ali uma cobrança pela segunda vez, publicamente, à Câmara dos Deputados, porque esse PL, que agora eles estão querendo aqui chamar PL das redes sociais, para não levantar, né, aquele temor, né, PL das fake news, porque ele foi aprovado em 2020 no Senado e desde então está parado na Câmara. De acordo com interlocutores de Lira, não há consenso para o texto ser aprovado, como ele